esse mês de maio que passou, acho que todo mundo já se conhece, né? Meu nome é Marcelo, sou o Marcelo, R2 tá do... muito ruim o som, velho. Não sei pra vocês, mas tá bem ruim. Com fone de ouvido pra vocês, não melhora? Assim é um pouco melhor, Marcelo. Desse jeito que você fala agora. Beleza. Tá, vai. Vocês estão com fone de ouvido? Eu tô com fone de ouvido, mas a sua voz tá distante. Parece que você tá falando a 5 metros do microfone. Entendi. Agora melhorou. Então eu vou começar aqui e vocês vão falando as dificuldades aí. Ok. Meu nome é Marcelo, né? Eu sou o R2 aqui da HUB. Acho que todo mundo já se conhece agora, está fazendo um mês aí que os meninos entraram. Hoje eu vou falar sobre a disfunção tubária e as otites médias, com enfoque na otite média recorrente, mas não dá para passar por ela sem passar por otite média aguda, né? A tuba auditiva. A tuba auditiva, vou voltar na imagem inicial por conta da figura, não coloquei repetido aqui. O limite da tuba auditiva, ela tem dois polos, né? O polo superior e lateral é o polo que fica voltado para a média. Ele se comunica com a orelha média pelo próprio ósseo que fica no assoalho, na parede anterior da orelha média. A tuba auditiva desce para inferior e para medial em direção à rinofaringe, onde ela se abre no toro tubário. A composição da tuba auditiva. Marcelo, põe em modo apresentação de slide. A tela tá pequena. Tá pequena? Mas corrige aí. Deixa eu ver. Aumentou? Vamos lá. Agora tá certo. A composição da tuba auditiva. O terço superior e lateral da tuba auditiva, que é o que se comunica com a orelha média, ele é o terço ósseo da tuba auditiva, ele é mais aberto, ele quase não se colaba. E os dois terços mais inferiores e para medial, que vão em direção à rinofaringe, são os terços cartilagíneos da tuba auditiva. A parte cartilaginosa da tuba auditiva não é uma circunferência completa, ela tem um dos lados faltando, ela é como se fosse uma calha de telhado. Na parte aberta da tuba auditiva, passa o músculo, uma musculatura importante para o funcionamento da tuba, e especula-se que tem a função na abertura da tuba, que é o músculo levantador do véu palatino, e tem um tecido gorduroso abundante, que é o tecido gorduroso de óstema, que serve para dar vedação. Quando a tuba se colaba, parte do colabamento dela se deve a esse tecido gorduroso, ele é que faz a vedação. A musculatura envolvida. Dessa musculatura, só uma vem da própria tuba, consegue atuar diretamente na tuba. O restante tem influência na tuba e alguns autores até questionam o envolvimento desses músculos. O primeiro deles é o tensor do véu palatino, é o músculo inquestionável que atua na tuba, porque todos os autores concordam. Ele traciona uma das lâminas da tuba auditiva. A tuba auditiva tem um formato de U, o tensor do véu palatino traciona um dos lados, então ele faz a abertura direta da tuba durante a sua contração. O levantador do véu palatino é um músculo que não atua direto na tuba, mas ele influencia a tuba. Na contração dele, todo músculo, quando se contrai, ele encurta, e encurtando ele fica mais grosso, ele aumenta o diâmetro. Quando ele se encurta e fica grosso, ele empurra a outra lâmina da tuba auditiva, fazendo a abertura dela. Então ele não é inserido na tuba. O músculo tensor do tímpano, que ele atue ou não na tuba auditiva, mas considera-se que sim. Eu vou falar um pouco mais pra frente. E o soplingo faríngeo é o mais questionável de todos. Muitos autores desconsideram ele, mas o tratado traz os 4.
algumas diferenças anatômicas da tuberculose da criança e do adulto, que fazem com que a criança seja mais propensa a ter otites médias. A tuba da criança é por volta de 15 a 20 milímetros menor do que a do adulto. A tuba da criança mede até por volta de 18 milímetros e a do adulto chega a medir até 38 milímetros. A tuba da criança é quase horizontal, tem uma inclinação de 10 graus com plano axial, e a do adulto tem uma angulação maior de 45 graus, e a tuba da criança tem menos fibras elásticas que fazem o fechamento passivo da tuba. Então a tuba da criança ela é mais aberta, porque é uma tuba sensível, né, frágil. A do adulto, como tem muito mais fibra, ela consegue se fechar melhor. O fechamento da tuba é sempre passivo, não tem músculo para fechamento. Aqui uma imagem para a gente ver, só para ficar mais visual a situação da horizontalização da tuba da criança. A abertura da tuba. A abertura ela é sempre ativa, não tem condições de ter abertura passiva, porque a memória da cartilagem é que mantém a tuba fechada. Então, para abrir algo tem que ir contra. A tração da lateral da cartilagem da tuba urtiva é tracionada para lateral e para inferior pelo tensor do véu palatino. A função da abertura da tuba é para aeração da orelha média, da célula do mastoide e drenagem de secreções, que a mucosa da orelha média produz secreções continuamente. Os movimentos que desencadeiam a abertura da tuba urtiva são movimentos do palato mole, deglutição, bocejo e valsalva, que eles ativam essa musculatura do tensor do véu palatino. Mas não é sempre que, não é toda deglutição, todo bocejo do valsalva que desencadeia a abertura. Ninguém sabe ao certo como funciona a abertura da tuba, o que faz ela abrir às vezes e às vezes não, mas tem 3 teorias mais aceitas. A primeira delas é que existem mecanorreceptores sensíveis à pressão, que ficam abaixo da mucosa da rinofaringe e da mucosa da orelha média. Quando a pressão na orelha média cai, porque a mucosa reabsorveu os gases, fica com pressão negativa, os mecanorreceptores deixam o reflexo de contração e a musculatura mais sensível e acaba acontecendo a despolarização e a contração do tensor do véu palatino. Mas não é nada comprovado. A outra teoria fala sobre quimioreceptores, que são sensíveis à concentração de gases na orelha média, tanto de oxigênio quanto de CO2, e quando cai muito o O2 e aumenta muito o CO2, esses quimioreceptores facilitariam a contração muscular também. Também é especulação. E o terceiro, que ninguém tem condições de comprovar isso até hoje, é um reflexo desencadeado pelo tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano, ele se prende no cabo do martelo. Então, quando a orelha média está com pressão negativa, ela puxa o tímpano para dentro, e com isso vai o cabo do martelo junto. O que essa teoria diz é que quando o cabo do martelo é trazido para dentro da orelha média, e o tensor do tímpano fica encurtado, ele fica frouxo, porque o cabo do martelo se aproximou, essa frouxidão do músculo tensor do tímpano deixaria o músculo tensor do véu palatino mais excitável. Por isso, conseguiria fazer uma contração com qualquer bocejo que viesse. O fechamento da tuba, como eu falei, é sempre passivo. Ele envolve a elasticidade da cartilagem tubária, o muco presente, né, e a pressão venosa hidrostática da tuba. E o fechamento tem a função de proteção. A disfunção tubária. Ela pode ser uma disfunção por obstrução ou por patência. Qualquer uma das funções da tuba que esteja exacerbada é patológico. A obstrução, ela pode ser puramente disfuncional, como um músculo que não se contrai por algum motivo próprio do músculo, não tem nada anatômico envolvido. O mais comum
que se acredita é inflamação. E pode ser uma obstrução mecânica, pode ser intrínseca ou extrínseca. É um pouco confuso, porque a gente fala, obstrução mecânica, a extrínseca é para o câncer, mas a intrínseca também pode ser para o câncer. Por exemplo, a obstrução mecânica extrínseca é tudo que comprima a tuba sem entrar na tuba. Então, um adenoide muito grande que comprima pode fazer uma obstrução extrínseca. Um câncer pode fazer. Mas se, por exemplo, o câncer infiltrar a musculatura e o músculo deixar de funcionar, já não é mecânica, já é disfuncional. Da mesma forma que a amiloidose, que infiltra a musculatura, também seria disfuncional, também seria intrínseca. Porque já tem alteração anatômica também, não é puramente do músculo. O tratado ele traz muitos questionamentos sobre as obstruções. Uma delas é que a obstrução mecânica é muito questionada, porque a adenoide pequena, uma pessoa com adenoide pequena pode ter disfunção tubária, e uma criança que foi operada por adenoidectomia por conta de obstrução respiratória, que não tinha queixa autológica, não tinha quadro autológico, pode fazer disfunção tubária no pós-operatório precoce, sem ninguém ter mexido na tuba. A obstrução disfuncional também é questionada, porque, segundo o tratado, se ninguém consegue avaliar o que é a função da tuba, ninguém tem formas objetivas de avaliar a função da tuba, ninguém vai conseguir saber se ela está ou não funcionando certo. Então, seria uma entidade desconhecida ainda. E tem ainda alguns autores que questionam a inexistência da disfunção tubária, acreditando que tudo se origina de uma doença na própria orelha média, que tem alterações de trocas gasosas que não consegue se compensar. A inflamação da orelha média desce para a tuba auditiva, que a mucosa é contínua, é uma mesma mucosa respiratória, e a inflamação da mucosa da tuba auditiva faria ela parar de funcionar. Então não seria uma doença própria da tuba, seria uma doença própria da orelha média. O quadro clínico das disfunções tubárias. A obstrutiva, o paciente vai ter plenitude aural, aquele ouvido cheio, o zumbido, a autofonia, a pessoa fica conversando na própria cabeça, escuta a própria voz mais alta que a voz dos outros, e a criança tem baixo rendimento escolar. Na otoscopia a gente consegue encontrar retração e efusão visualizando a membrana timpânica. E na disfunção tubária por tuba patente, não é o nosso foco aqui, mas eu coloquei para a gente mencionar, tem sintomas às vezes parecidos, porque a pessoa vai ter plenitude também, vai ter autofonia, apesar da autofonia ser mais importante na tuba patente, e a pessoa tem a queixa mais específica de ouvir o fluido da respiração. Na otoscopia a gente consegue ver que a membrana timpânica ela não é estática, ela fica oscilando com a expiração. Na inspiração ela vai para dentro, na expiração ela abaula para fora. Perda de peso e atrofia de tecido gorduroso de ósseo, mas isso não é uma consequência, isso é uma causa da disfunção tubária. A pessoa que tem emagrecimento muito rápido, paciente de neoplasia, paciente de câncer, o emagrecimento muito rápido consome o tecido gorduroso de ósseo e a tuba fica sem vedação, porque não tem conjuntivo ali suficiente quando a gordura sai. Então a falta de vedação faz tuba patente também. Redução da elasticidade da cartilagem também pode fazer. E contrações tubárias paradoxais, a tuba que se contrai além do fisiológico, além do habitual. A disfunção tubária a disfunção tubária por tuba patente é a disfunção tubária mais intratável da tuba auditiva. Aqui para a gente ver na otoscopia, essa é uma otite média com efusão, a gente consegue ver várias bolhas na orelha média, a membrana bem translúcida, bem boa de enxergar. E nessa de cá a gente vê uma otite média crônica adesiva ou otite média crônica retrátil, onde a membrana timpânica foi retraindo pela pressão negativa da orelha, porque a membrana da orelha média consome os gases, absorve gases. Vocês conseguem ver meu cursor?
Não? Sim, vê sim, cursor. Então aqui a gente vê o processo lateral do martelo, o cabo do martelo, aqui que seria um umbigo, membrana timpânica. Aqui é o tendão do músculo estapédio. Aqui seria a superestrutura do estribo. Está tudo adesivado aqui dentro. A membrana não está fechando nada, está envelopando as coisas. Promontório. Então está tudo colado aqui. Isso aqui é uma otite crônica. O tratamento da otite, da disfunção tubária, quando não há efusão, não tem líquido seroso. O tratamento mais tradicional, que vem sendo usado até hoje, consiste em descongestionantes sistêmicos, às vezes só tópicos, a lavagem nasal, que ajuda a eliminar secreções. Você tirando secreção daquele epitélio, você ajuda a desinflamar, e a falta de inflamação, a melhora da inflamação, ajuda a melhorar o batimento do músculo ciliar. Então tudo contribui para o retorno da fisiologia da tuba, sem inflamações. Corticoterapia sistêmica ou tópica. E quando você trata questões inflamatórias, dificilmente vai saber quando é inflamatório e quando é muscular a disfunção da tuba. Se tratou inflamatório e não deu certo, o tratado sugere que a gente pense no componente muscular. Para o componente muscular, existem formas de fisioterapia para a tuba auditiva, são exercícios mioterápicos que os fonoaudiólogos fazem, e manobras de insuflação. A pessoa pode fazer valsalva com uma certa frequência, quando começar a incomodar, sentir dor, sentir plenitude, faz valsalva, faz uma pressão positiva, joga um pouco de ar na veia média. A dilatação por catéter balão, cateterismo da tuba mesmo. E quando nada dá certo, opta-se por tratar sintomas e não tratar a doença, que é o tubo de ventilação, a timpanotomia para a tubo de ventilação. O tubo de ventilação não trata absolutamente nada da tuba, trata só sintomas. A tuba vai continuar inflamada e doente, não tem nenhuma ação. Aqui o catéter balão, ele é inserido só na parte cartilagínea, não pode ir para a parte óssea, até porque na parte óssea não tem por onde ceder, né? E a parte óssea geralmente ela é patente, a vedação da tuba é pela parte cartilaginosa. A imagem aqui ficou boa. A musculatura da tuba auditiva é muito imaginária, eu não consegui uma imagem que pegasse os 4 músculos. A única que eu consegui foi o tensor do tímpano, que é esse músculo que passa aqui logo acima. Até bom para voltar naquele reflexo do tensor. A membrana timpânica, quando ela vem para dentro, por pressão negativa, o músculo também vem, o músculo fica frouxo. Então ele passaria sensibilidade a mais para o tensor do véu palatino se contrair. Aqui falando de tubo de ventilação, aqui a membrana timpânica, a gente vê milho, vê bolhas aqui na orelha média. Fez a timpanotomia, aspirou o conteúdo da orelha média e posicionou um tubo de ventilação. Está livre sintomático. No caso aqui, como é um de curto, isso aqui é para criança, né? Adulto geralmente fica com tudo inteiro. Disfunção tubária e alergia. A disfunção tubária tem correlação com várias outras doenças. Uma delas é a alergia. Mecanismo óbvio já para a gente, né? A inflamação da orelha média contínua, o epitélio com a da tuba auditiva, a inflamação se propaga. Tem comprometimento mucociliar, retenção de secreções, inflamação. O tratado sugere investigar componente alimentar com testes cutâneos, no prick test, para pacientes que não respondam bem ao tratamento inicial para alergia. E, a depender do resultado do teste, você faz privação da medicação, do alimento para o paciente alérgico, e a alergia tende a melhorar. A disfunção tubária por obstrução nasal. A gente acho que até superestima um pouco a obstrução nasal, mas alguns estudos que o tratado traz diz que as alterações de orelha média na obstrução nasal só existem quando tem obstrução bilateral.
e ainda assim não faz pressão negativa, faz pressão positiva. Não tem privação de ventilação, tem excesso de ventilação da orelha média. E a otite surgiria, nesse caso, com transporte ativo de germes que estariam ao redor da tuba, na porção mais da rinofaringe, porção mais medial. E durante a pressão negativa que o nariz entupido joga para dentro da orelha na expiração, esses germes iriam para a orelha média. A otite média aguda. A otite média aguda, como o nome já fala, não, é uma doença aguda mesmo, a pessoa não tem nada e desenvolve. É uma inflamação do núcleo periósteo da orelha média, pode ser etiologia viral ou bacteriana. A grande maioria das vezes que chega perto do pronto-socorro acaba sendo bacteriana. É uma doença que tem tido declínio de alguns anos para cá. Nos Estados Unidos eles contabilizavam 345 para 1.000 habitantes, menores de 18 anos, e tem caído para 247. O pico de incidência é de 6 a 12 meses. Antes de 6 meses é difícil acontecer, porque a criança, o recém-nascido não, a criança mesmo, até 6 meses de idade, ela tem proteção imunológica da mãe, que recebeu pela placenta. Então, a criança fica mais protegida. A partir de 6 meses, esses níveis caem, a criança fica mais suscetível. E por volta de 12 meses, 18 meses, a criança já tem uma melhora no padrão de imunidade e consegue se proteger mais. Esse pico volta a aparecer por volta de 4, 5 anos, que é quando a criança volta para a creche. A otite média aguda é tão frequente que aos 12 meses, 1 ano de idade, quase 70% das crianças já tiveram pelo menos um episódio de otite média, e aos 3 anos, quase 90% já tiveram. E de todas essas que já tiveram, quase 20% voltará a ter recorrências até 1 ano. Os fatores de risco ambientais para a otite média aguda. Infecção de viário superior é o principal deles, é o mais clássico para a gente. Você adoece toda a mucosa funciona mal, a tuba funciona mal, faz um otite serosa e a otite serosa se infecta. Creche e escola, por motivos óbvios, né? Criança que frequenta muito a creche, são muitas crianças, nem todas adoecem ao mesmo tempo, uma adoece quando a outra está acabando de sarar e uma vai passando para a outra. Frequentar a creche e escola tem um risco relativo de 2,06 para a otite média aguda. A criança tem 2 vezes mais chance de desenvolver otite. Tabagismo passivo também é muito importante, 1,5 vezes mais chance de desenvolver. Chupeta. E o fator protetor que a gente tem é o lactancia materna até 6 meses. Fatores de risco do indivíduo para a otite média aguda. Quando a criança tem o primeiro otite média aguda, antes de 6 meses de idade, ela tem um risco muito aumentado para desenvolver otite média de repetição. Anormalidades craniofaciais acabam envolvendo a tuba, síndrome de Down, fenda palatina, que envolve a musculatura, o tensor do véu palatino, também são fatores de risco. A genética tem um fator de risco para otite média aguda de repetição. Você ter um irmão que tem história de otite média de repetição aumenta o seu risco inteiro também. Alergia, doença do refluxo. Da etiologia. 66% das otites média agudas são co-infecções, vírus e bactéria, superinfecção. 27% puramente bacteriano, 4% viral. E dos virais mais frequentes, são vírus muito frequentes na população pediátrica, sincicial respiratório, influenza e adenovírus. E até 40% dos casos de otite média aguda não tem bactéria viável na orelha média. Tem bactéria, mas não cresce cultura. É um dos pilares que sustentam o tratamento expectante da otite média aguda. Os germes, antes dos anos 2000, eram diferentes dos que a gente tem hoje, por conta da vacinação, né? O pneumococo liderava de longe, e o influenza não tipável, subtipo não tipável,
correspondia a 30%, e a moraxella catarrhalis correspondeu muito pouco, da mesma forma que continua correspondendo. A partir dos anos 2000, quando começou a vacinação para pneumo e influenza B, o pneumococo começou a cair e o influenza não tipável continuou subindo. Porque o da vacina não é o não tipável, é hemófilo tipo B. Hoje, os dois são equivalentes, se equiparam. Aqui só uma observação que eu achei válido para a gente colocar. Até 10% das mastoidites agudas pode conter anaeróbios na flora. Então, se tem um paciente tratando e não está respondendo, se pede cultura não vem da cultura tradicional, anaeróbio, vale a pena a gente acrescentar clindamicina ou metronidazol para cobrir os anaeróbios. Fisiopatologia da artrite aguda. A gente comentou lá atrás nos fatores de risco, né, mas a inflamação, a disfunção tubária, a distensão mucociliar, a reabsorção de gases, o acúmulo de líquido hialino por um mecanismo de ex-vácuo. Então, se a orelha média faz vácuo, a mucosa secreta para compensar o vácuo, aspiração de germes pela tuba e a infecção. Quadro clínico. A pessoa, geralmente a criança, né, vai ter uma queixotalgia, mas a ausência de otalgia não exclui a doença. A febre já é um fator menos frequente, 1 para 1, né? E o dado mais acurado para o diagnóstico de artrite aguda, o mais sensível e mais específico, é a otoscopia, onde a gente encontra todos os achados clássicos que a gente já conhece lá do nosso PS, a hiperemia, opacidade, abaulamento, pus, retrotimpânico ou mesmo conduto. O abaulamento é o achado mais específico da artrite aguda, chega a ter 97% de especificidade. O nível hidroaéreo, mesmo que purulento, não sugere doença em atividade. Pode ter pus na orelha média se tem nível. O que esse achado sugere é que está tendo reabsorção, é um período de convalescência. Autorreia mucoide pulsátil, já quando tem as microperfurações. A perfuração, às vezes visível, às vezes não, mesmo aspirando, porque muitas vezes trata-se de microperfurações, não são perfurações visíveis à otoscopia. Aqui é uma otoscopia de uma otite média aguda. A gente vê o abaulamento, o martelo ficou lá no fundo, o abaulamento bem importante, a hiperemia, esses vasos radiais da membrana, tudo muito inflamado. E aqui uma otoscopia de otite média em convalescência que não necessita tratamento mais. Isso aqui é uma coleção inativa. Tratamento da otite média aguda. A gente quase não faz, mas tem staff que faz questão de fazer aí no nosso PS. A gente considera sempre a partir de 6 meses, menos de 6 meses nunca vai fazer, você não precisa nem pensar. Para a gente lembrar disso aqui, a gente considera otite média, criança com otorreia, sintomas graves, bilateral sem otorreia, unilateral sem otorreia. Para ficar mais fácil de a gente lembrar, a gente pode pensar, todos são tratáveis com antibiótico. Todos. Tirando os 6 meses. Todas as idades são tratáveis com antibiótico. Quem tem a possibilidade de observação? São 3. Otite média unilateral sem otorreia, qualquer um, desde que não tenha menos que 6 meses. Qualquer um pode ser observado. E, se tiver mais de 2 anos, quem tem bilateral, sem otorreia, pode observar. O resto é tudo antibiótico, não tem jeito. Sinais de gravidade envolvem toxemia do paciente, otalgia persistente e contínua por 48 horas e febre maior que 39. Optando pela observação do paciente, ele tem que se garantir a possibilidade de reavaliar o paciente em 48 a 72 horas e ver a evolução. Piorou, temos que tratar. Não piorou, podemos manter observando. Sobre a evolução espontânea que embasa essa possibilidade de observação. A moraxella catarrhalis, apesar de ser a menos frequente, é a que mais tem resolução espontânea, seguido pelo hemófilos influenza e o pior de todos, o pneumo. Quase nunca se resolve.
A conduta expectante, algumas coisas que a gente tem que lembrar sobre ela. Oi? Posso te perguntar um negócio? Pode. É que você falou que abaixo de 6 meses não trata ninguém, é que eu lembro de ver que trata todos. Não. Abaixo de 6 meses é só antibiótico. Abaixo de 6 meses é impossível fazer observação. Trata todo mundo, né? Entendi agora. Beleza. Os únicos que podem fazer observação são esses 3 de cal. 2 aqui e 1 aqui. Quem tem otite média unilateral sem otorreia pode fazer observação. E maiores de 2 anos que tem bilateral sem otorreia. Também pode. O restante de antibiótico. A conduta expectante já é feita na Holanda há mais de 30 anos. Eles têm dados para embasar isso para a gente. 60% dos quadros que são tratados com conduta expectante melhoram em 24 horas. 80% tem sintomas residuais em 3 a 4 dias. E a secreção residual, ela permanece na orelha média, pode ficar por até 3 meses, não é indicativo de recidiva, de retratamento, nem nada. A observação e o tratamento com antibiótico não tem diferença estatística quanto a complicações, apesar do tratamento com antibiótico ser mais eficaz, mas não complica mais. E as contraindicações ao tratamento expectante. O paciente já está com otite complicada, a gente não vai esperar ele complicar mais. Quem tem mais de 72 horas de quadro, até porque 72 horas é o prazo que você ia observar, 48 72 horas. Os menores de 6 meses. Paciente que teve recidivo do quadro em menos de 1 mês. As imunodeficiências, anomalias crâniofaciais, a pessoa já tem motivo para estar doente, não vai sarar, né? Tem uma distorção anatômica. E qualquer outra infecção respiratória associada. Aqui que a gente estava falando, o antibiótico é sempre superior à observação. Mas nos dias de hoje é muito válido a gente pensar em observação. Apesar de ser muito superior à observação, ele é pouco válido que a gente trate sempre, porque o NNT, o número necessário de tratamento da antibioterapia, chega a 25 pacientes tomando antibiótico para um se beneficiar. 24 iam sarar e um talvez, e um não. A literatura, principalmente o pessoal da Holanda, descarta a possibilidade de aumentar o quadro de mastoidites com a conduta expectante, até porque quando abre o quadro de mastoidite, quase 87% dos pacientes já estavam em uso de antibiótico e não estavam quando começou. Isso. Aí, está aqui em cima, passou. E a mastoidite pode abrir o quadro de oma. O paciente já estava assintomático em casa, começa a ter sintoma quando vem a mastoidite. Então, não necessariamente tem correlação entre expectante e mastoidite. Antibiótico terapia, a nossa primeira escolha é a amoxicilina, há muito tempo. Ela é escolhida como medicação de escolha por ser palatável, a criança aceita bem, é barato, disponível, seguro, eficaz, tem uma ampla margem de dose. Aos alérgicos, cefalosporina de segunda geração é opção, apesar da gente às vezes não fazer. O tratado traz que a literatura superestimava as reações cruzadas de cefalosporinas com amoxicilina, por serem todos beta-lactâmicos. Mas que a nova literatura prova que a reação cruzada é em torno de 0,1%, é muito baixo, não justifica não tratar com cefalosporina e colocar macrolide, por exemplo. Outras drogas podem ser feitas, mas não tão boas, é o Bactrim, sulfametoxazol, trimetoprino, azitromicina e claritromicina. Porém, a gente tem que lembrar sempre que macrolídeo não trata bem a morte influenza, que tem a maior proporção de pneumococo. Então, às vezes, por o paciente ser alérgico, você passa macrolídeo, você tem uma boa chance de não estar tratando. Além de que é muito caro, né? O Bactrim também não cobre o hemófilo influenza nem o pneumo, desde que eles sejam resistentes. A segunda escolha
tratamento, quando o paciente faliu, né, teve a falência terapêutica, inclui a gente colocar o clavulanato ou subir as cefalosporinas para a segunda ou terceira geração. A suspeita de pneumococo resistente, o mecanismo de resistência do pneumococo geralmente é beta-lactamase, então a gente acrescenta o clavulanato. Mesmo a amoxicilina com clavulanato, a gente costuma tratar 40 a 50 mg por dia, mas tratado traz 90, mesmo com clavulanato, 90 kg por dia, que seria a dose dobrada assim, da amoxicilina. O tratado também recomenda reservar o ceftriaxone para pacientes com casos graves ou pacientes com complicação. E se for fazer em ambulatorial, daria para fazer 50 mg quilo dia IM por 3 dias, porque o IM atua com depósito. A duração de antibiótico-terapia também é uma coisa que a gente às vezes fica em dúvida. O tratado sugere para menores de 2 anos sempre tratar 10 dias, e conforme a criança vai crescendo, a gente diminui o tempo. De 2 a 5 anos, desde que não sejam quadros graves, 1 semana, e acima de 6 anos para quadros não graves, 5 a 7 dias. Timpanocentese e cultura, o tratado sugere como uma opção para evitar perda de tempo no paciente que já está mais grave. O paciente que já teve falha terapêutica na segunda opção, trocou de medicação, não teve resposta, então o paciente perdeu pelo menos 6 dias aí, né, que a gente troca a cada 48, 72 horas, pelo menos 6 dias o paciente perdeu. Febre alta, toxemia, um quadro mais grave. Recém-nascido, que já é grave, ainda com alto risco. Otite média na UTI, pediátrica, e complicações. Mas o próprio tratado reconhece que isso é bastante inviável, mas é o ideal que ele traz. Agora que a gente saiu das otite médias agudas, vamos falar um pouco da recorrente. A definição de otite média recorrente é a criança ou a pessoa que tem pelo menos 3 episódios de otite média aguda em 6 meses, ou, se for considerar para um ano, 4 episódios. É importante, muito importante, para se definir otite média recorrente, que tem um espaço de tempo bem definido entre os quadros e que não reste efusão na orelha média, para não dizer que houve reagudização. É uma evolução relativamente frequente, 20% das otite médias agudas evoluem para recorrência. E ela tem fatores de risco, conforme a gente falou lá atrás: creche, da base de passivo, ausência de aleitamento materno ou aleitamento materno curto, breve, a primeira otite média nos menores de 6 meses e o fator familiar, o irmão com otite média recorrente. O tratamento envolve educação e controle de fatores de risco, são modificáveis, tabagismo, creche, tudo que a gente conseguir. A vacinação, conferir se está em dias, pneumo e hemófilos. E para quadros difíceis, para pacientes difíceis, o tratado cogita a timpanotomia por tubo de ventilação, que tem a capacidade de reduzir de 2 a 4 episódios em um ano, em 12 meses. A otite média aguda, que já teve tubo de ventilação e que depois do tubo de ventilação cair, evoluiu para nova otite média aguda, o tratado recomenda fazer adenodectomia e colocar um novo tubo de ventilação, independente do paciente ter hipertrofia ou não, porque a adenoide atuaria como fator colonizador, biofilme de bactérias que estariam sempre ascendendo pela tuba. Quanto à adenodectomia, o benefício dela já não é o mesmo na criança que não fez o tubo de ventilação primeiro, a não ser que a criança tenha outros motivos para fazer adenodectomia. As perguntas do capítulo. 3 mecanismos. Doutor, como é que funcionam essas perguntas aqui? Todo mundo liga o microfone? Marcelo, André aqui, só confirmar ali, aquele AVA do slide anterior, HAVA, é o quê?
Ah, obstrução, hipertrofia de vegetação adenoides. Ah, tá bem. Beleza, obrigado. Nada. Doutor Bachega, tá na linha? Estou ouvindo, Marcelo. Como funcionaram nossas Marcelo, perguntas aqui? eu só queria... Só um minutinho, repete, volta no slide anterior. A última, é que para mim aqui saiu, não há benefício da adenoidectomia. O que está escrito total aí? Não aparece para mim aqui. Adenoidectomia com tubo de ventilação numa criança que nunca pôs tubo de ventilação. Não tem benefício. A não ser que a criança tenha outro motivo para fazer adenoidectomia. Porque o recomendado para quando começa a ter falhas é o tubo de ventilação. A adenoidectomia ficaria para recorrência após A a exclusão do tubo de recorrência ou a hipertrofia. Após a remoção do Isso. Aí, às vezes a gente pensa, vamos colocar o tubo de ventilação, aproveitar o mesmo ato cirúrgico, já passa a colheita na adenoide também. Mas não tem benefício. O tratado fala que a indicação do tubo de ventilação numa adenoide pequena é somente tubo de ventilação, é isso? Como é que é? A sua colocação é, pelo tratado, que Uhum. uma otite média recorrente é indicação apenas do tubo de ventilação sem adenoidectomia, ok? Isso, sem adenoidectomia. E Tá, se que é por acaso, diferente da depois que otite a média criança serosa. cair... Oi? O que é diferente da otite média Isso, que é serosa. diferente da serose. Tá? Exatamente. Deixa bem claro, fica bem claro esse conceito. Aqui é Né, para tubo pessoal? de urgência, né? Isso é de otite média aguda recorrente. Aí você coloca o tubo de ventilação para diminuir as intercrises e para facilitar a drenagem desse ouvido. Então, a Exato. indicação do adenoidectomia nesses casos é só se ela for hipertrófica. Isso, Certo? É isso? isso mesmo. Tá. Na serosa já é o contrário, né? Você já indica a remoção da adenoide mais tubo de ventilação por causa da questão do microfilme ou mesmo por essa possível obstrução, seja ela extrínseca ou até por processo inflamatório da tuba. Isso mesmo. Ok? Tá, não, é só para deixar claro esse conceito que é importante, né? Aí você fez algumas perguntas, é isso? Isso. Tá, você escolhe um candidato a responder a sua primeira pergunta. Manda, escolhe o senhor aí. Começa do R1 para o R3. Se o R1 não souber, chama o R2 e assim vai. Leia a tua pergunta para mim. Primeira pergunta. 3 mecanismos de comprometimento da drenagem tubária. Pode falar só dois, porque um eu esqueci de falar dele. Obstrução, né? Extrínseca ou intrínseca. E disfunção muscular, né? Seja do músculo do tensor do tímpano ou do véu palatino. A gente tem a disfunção muscular, envolve tanto na abertura da tubular quanto no bem-estar. Eu esqueci de falar. O elevador do véu palatino, que ele fica passando na parte aberta da tuba para abri-la, Tá bem confuso o áudio aqui para mim. o músculo se contrai, fica muito grosso, ele acaba crescendo, né? Então ele abre a tuba, porque ele empurra a tuba. Esse empurrar da tuba, ele bombeia secreções também. Então, bombeamento de secreções é uma parte que poderia falhar. E a própria obstrução mecânica. Principal músculo envolvido na abertura, talvez o único. Tensor do véu palatino. Show. A doutora Bacheira já acabou com a graça, né? Mas quando fazer adenoidectomia com tubo de ventilação, otite média aguda recorrente. Lacerosa. Quando
Quando Escolheu alguém aí? Repete. Quando fazer a adenodectomia com tubo de ventilação na otite média recorrente. Quando for caso de Fala o otite nome de média. alguém, Marcelo. Não, gente, eu não. Vai a Sávia tá lá. Sabe, saiu. A Sávia saiu, ó. Você chamou ela, foi embora. Não no vácuo, não. Quando for otite média serosa, né, Marcelo? Ou então quando realmente você já te colocou o tubo de ventilação, você já colocou o tubo de ventilação e voltou ao episódio, né, de otite média aguda. Não, quase. Essa é a parte que o Dr. Bachega falou. Quando a criança tem otite média aguda, um quadro infeccioso, a serose não é infecciosa. Quando a criança tem quadros agudos infecciosos de recorrência, 3 em 6 meses ou 4 em 1 ano, e ela colocou o tubo de ventilação, melhorou, o tubo de ventilação caiu e ela voltou a fazer. Aí você coloca um novo tubo e tira a adenoide. Certo? Certo. A serose envolve outra aula. A parte da serose é a que a gente faz nas eletivas. Ô Marcelo, só uma dúvida. Aí quando vai colocar um novo tubo, aí pode ser o de curta também ou tem que ser o de longa? Eu acho que ela falou. Acho que pode ser de curto, porque o objetivo maior aí já é de melhorar o quadro agudo, né? E esperar a melhora da adenoidectomia. Ele não especifica lá, mas me deu a entender que é o de curto. Marcelo, Oi? vamos fazer o seguinte. Tem mais alguma pergunta? Tenho. Tem mais Pessoal, alguma sim. pergunta? Ah, tá. Então pode continuar. Desculpa. Se a adenoide não for hipertrófica, o que a gente faz? Retira do mesmo jeito, porque é o biofilme, né? Show de bola. E, para a gente não esquecer, qual a droga de escolha? Amoxicilina nos alérgicos. Cefalosporina, segunda geração. Show de bola, porque ela cobre todos. Marcelo, só uma dúvida também, assim, que a gente estava até discutindo isso com o João esses dias, Dr. João. Que ele estava falando que o mecanismo de resistência do pneumococo não é beta-lactamase, é diminuição da afinidade das proteínas ligadoras de penicilina, né, as PBP. Que aí a opção seria só aumentar a dose da amoxicilina. O hemófilos que é produtor de beta-lactamase, aí ele que tem que associar um clavulanato e tal. Não olhei especificamente mecanismo de resistência. Mas no tratado está dizendo assim, eu vou olhar e semana que vem, na próxima aula, alguém me lembra que eu falo com vocês. Não precisa não, eu olho aqui. Ei, Marcelo, esse negócio que a Ana Paula falou é verdade mesmo. Não sei se vocês lembram, mas lembra que a gente estudou no médio curso, otite média aguda na parte de pediatria, eles falavam disso. Eu lembro claramente disso. Quando você apresentou, eu fiquei em dúvida mesmo. Mas é que nem ela falou, dependendo, a gente começa com uma dose de 50 miligramas por quilo. Se você estiver pensando em pneumococo, você pode aumentar para 90 miligramas por quilo, porque é só por afinidade ao receptor, não é por produção de beta-lactamase. Entendi. O hemófilos é... Aí o hemófilos, que seria... E aí a gente associaria um beta-lactano. A dificuldade está em você conseguir definir baseado na bactéria, porque a quantidade de pneumococo tem caído por causa da vacinação, então é meio 50-50 de ser pneumococo ou de ser hemófilos. Então fica um pouco mais difícil de tomar essa decisão. Antigamente. O germe Marcelo? ser pneumococo é mais. Oi. É o Léo que está falando? Está longe É o Léo que está falando. Só lembrar aqui, é o Thales aqui.
Só lembrar dessa dose dobrada, a gente tem o Clavolin ES, né? É xarope para criança. Não sei se todo mundo conhece, tem a formulação. Eu vou mandar no chat aqui as dosagens por quilo para vocês, tá? Do Clavolin ES. Que é utilizado para otite médias agudas recorrentes. Isso. Show. Marcelo, você leu alguma coisa sobre os testes de função tubária? Não, o tratado menciona testes, mas ele fala que é uma grande dificuldade, até ele falou que alguns autores questionam a parte de função tubária por não conseguir testar ela bem. Mas lá fala da otoscopia durante a valsalva do paciente, que a gente conseguiria ver mobilidade na membrana quando ele fizesse a valsalva. Eu acho que o que ele fala lá é uma timpanometria, você espera encontrar qual a variação de pressão da tuba, da variação de pressão que se encontraria no ouvido. A timpanometria. Não, no ouvido normal. No ouvido normal varia de quanto a quanto? É de mais a menos 200 ppm. De mais a menos 200, não é isso? Que é a curva tipo A, que quase se chega ao zero. O que é que os testes de função tubária, você não tem uma padronização, porque eles não sabem quanto de menos ou mais pressão poderia ser considerada como o teste ser positivo ou o teste ser negativo. Mas o teste da função tubária você faz em 3 etapas. Você mede a pressão normal, depois você faz uma valsalva, você joga uma pressão positiva para dentro do ouvido. Então, essa curva vai positivar, ela vai ficar além, vai para a direita, para quem olha timpanograma. E quando você faz a manobra de Toynbee, você engole, o paciente fecha as narinas e engole água, ou a própria saliva. E vai deglutindo, alguns goles. E aí a pressão, mede a pressão. Ela tende para negativa. Então, você tem 3 etapas. É o chamado teste da função tubária. Quando você tem uma tuba que não funciona, normalmente as 3 curvas se sobrepõem para o negativo. Queira ou não, é um teste que, lógico que deve ser difícil, mas no adulto te ajuda para você ver a patência dessa tuba, se tem a funcionalidade dessa tuba, de certa forma associada com a otoscopia, pode te ajudar a você indicar ou não um carretel. Vocês já viram essas curvas, não já, pessoal? Sim, mas é usado ainda, doutor, esse teste? Por alguns casos você pode solicitar. Eu estou falando que quando você tem uma função tubária, uma alteração importante, você faz a tuba, você vai ver as 3 curvas para o negativo. A dificuldade do exame é quando você tem elas em separado, e aí você não sabe dizer se a valsalva foi tudo positiva ou não, porque o quanto ela se movimenta para a positividade é que não há uma padronização. Mas é lógico que não é um exame de rotina, mas te ajuda a você avaliar essa função tubária. É um teste a mais que você pode fazer. Tá? Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta para o Marcelo, pessoal? Tem o trabalho? Vamos lá para ele. Esse é um artigo que foi publicado aqui de 2017, mas acho que é o parte da revista. A publicação dele foi em 2018. Fala sobre a comparação da dilatação da tuba auditiva com balão em pacientes que são refratários de tratamento clínico. O objetivo do trabalho foi avaliar a dilatação para o balão mais tratamento clínico que o paciente já vinha fazendo, comparado com o tratamento clínico puramente.
nos membros. Foi um trabalho que envolveu de março de 2014 a abril de 2016. Foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, foram vários centros fazendo ao mesmo tempo, e foi patrocinado por uma empresa que eu não sei do que é. Eu procurei aqui, eu não consegui encontrar, a Claren. O autor, na randomização dos pacientes, ele pegou o critério de resultado de impedanciometria para randomizar, para não ficar pacientes com impedâncias muito diferentes nos dois grupos. Fez um segmento de 2, 6, 12 e 24 semanas, com reavaliações, e foi ofertada por necessidade, né, de dilatação, mesmo para o grupo controle, que não faria só tratamento medicamentoso, com o objetivo de aumentar o número de adesões para o estudo. Só que essas dilatações seriam feitas só depois que fosse comprovado que tem resultado. Os pontos que ele avaliou a impedanciometria antes e nos pós-operatórios da dilatação. Ele avaliou um questionário subjetivo que o paciente responde, esse ETDQ, que é um questionário de disfunção da tuba de Eustáquio. Ele leva esse número 7, porque 7 é um número que se repete muito lá. Ele avaliou também o teste Valsalva positivo. Nessa parte do Valsalva positivo, ele não disse se foi com impedanciômetro ou se foi na otoscopia, mas ele avaliou. Avaliou também a inflamação mucosa na endoscopia nasal e a segurança da dilatação, se ela traz risco ou não ao paciente. Foi o primeiro estudo que trouxe essas finalidades. Antes dele havia, acho que, 1 ou 2 artigos falando, mas eram coisas pequenas com poucas conclusões. Esse é o questionário. O paciente pontua aqui de 1 a 7, todos os quesitos. E também são 7 perguntas. Por isso que vai o 7 aqui na frente do nome. A nota de 1 a 7 são 7 quesitos. O paciente vai pontuar pressão nas orelhas, se incomoda ou não ele. Otalgia, se ele sente o ouvido fechado ou debaixo d'água. Se ele tem sintomas, qual a intensidade dos sintomas dele quando ele está resfriado ou quando ele está com sinusite. Se ele tem estalidos nas orelhas, se ele tem zumbido e se ele sente que a audição está abafada. Eu até achei um pouco redundante porque já tem ela em cima debaixo d'água, né? Para mim fez 2 perguntas iguais. Mas no questionário que já era aprovado antes, ele adotou esse questionário para o trabalho dele. Para endoscopia nasal, para avaliar a inflamação mucosa, ele trouxe um exemplo de padronização. Aqui em A, a gente tem uma mucosa sem inflamação, pérvia. Aqui em B, ele dá um tórax tubário com edema leve, mas o tórax, a tuba ainda é pérvia. Aqui em C, ele dá um edema moderado, já comprometendo a perviedade da tuba auditiva. E em D, uma inflamação severa, comprometendo totalmente a perviedade da tuba. Esse exame foi feito em todos os pós-operatórios de acompanhamento. É a tentativa de deixar um pouco mais objetivo um exame que é subjetivo, né? Os critérios de inclusão para o trabalho. Ele aceitou para o trabalho pessoas a partir de 22 anos com a disfunção dilatadora, né, da tuba auditiva e que já era refratário ao tratamento clínico. Ele considerou como falha medicamentosa o paciente que já tinha feito 4 semanas de corticoide nasal ou um ciclo de corticoide oral, desde que os 2 tratamentos tivessem terminado há mais de 90 dias. Critérios de exclusão são muito mais que os de inclusão. Até tirei alguns aqui, porque muitos são até bestas. Porque senão a gente ficar até amanhã falando. Anatomia que demanda outro tipo de procedimento associado à dilatação não entrou no estudo. Qualquer outro tipo de procedimento que o paciente tenha feito também excluiu o paciente do estudo, tanto nasal quanto patológico.
Cirurgia tubária prévia, tem algumas descrições de cirurgias com laser para tubogestiva, para diminuir a quantidade de tecidos. Então, se o paciente já fez, ele era excluído. Paciente com irradiação de cabeça e pescoço. Paciente com tubo patente. E qualquer agudização era excluído do trabalho. O procedimento que foi feito sob anestesia geral. Então, isso aí compromete um pouco o trabalho, porque o paciente não era cego, não era cegado. O paciente sabia se ele foi submetido ou não. Era administrada uma pressão de 10 a 12 atm na tuba auditiva, só na parte cartilaginosa, por 2 minutos. Depois de 2 minutos, desinsuflava o balonete e sacava. E a interpretação das impedanciometrias no pós-operatório foi feita com 1 ou 2 revisores cegos. O pesquisador avaliava a impedanciometria, vinha um revisor cego e avaliava também. Se tinha divergente, chamava segundo revisor cego. Na discussão dos resultados, no que se diz respeito à impedanciometria, foram incluídos no total, na verdade, se mantiveram no trabalho 243 pacientes. Ele alocou esses pacientes de 2 para 1, 2 para dilatação e 1 para tratamento conservador, porque o objetivo dele era testar o balão, né? E com 6 semanas de dilatação, quase 52% dos pacientes que tinham ido para o balão, tinham feito dilatação para o balão, tinham a impedanciometria normal, já com 6 semanas. Enquanto no tratamento conservador, isso variava por volta de 14%. Em 24 semanas, esse valor diminuiu, mas ele considera um bom resultado, porque 32% do valor inicial de pacientes submetidos mantinha bom resultado em 24 semanas, que são 6 meses, e só que isso representa 62% de quem tinha bom resultado. Então, o que eu quis dizer é que 2/3 dos pacientes que tiveram bom resultado mantiveram bom resultado. Então, ele achou esse um resultado animador. Pacientes que tiveram alguma melhora, mas não normalizou a impedanciometria, 53% dos que foram dilatados tiveram, e 25% dos que foram tratamento conservador. Impedanciometria inalterada, 32% na dilatação, 68% no conservador. E quem teve piora de impedanciometria, 4% na dilatação e 5% no tratamento conservador. Não teve significância a parte da piora. A discussão dos achados do questionário. A melhora da impedanciometria foi fortemente associada à melhora do questionário. O paciente teve melhora de sintomas. O questionário foi normal após 6 semanas para 56% dos pacientes que foram para o balão, que é quase o mesmo valor da impedanciometria. E só 8% normalizaram com tratamento conservador. Com 24 semanas, o questionário mantinha bom, na verdade até aumentava. Com 6 semanas tinha 56% bom, assintomático, e com 24 semanas aumentou para 59%. Isso aqui não é que o balão tenha um efeito mais tardio. Isso aqui já é consequência da necessidade que ele teve de ofertar o balão para os pacientes que eram do grupo controle, do grupo conservador, para aumentar o número de adesão de pacientes para o estudo. Então, com 6 semanas de dilatação, que veio os resultados bons, 82% da população do grupo controle optou por fazer a dilatação também. Então, esse aumento pode ser por conta disso, a gente não consegue distinguir. Isso, está aqui. 82% dos controles fez o crossover e trocou de grupo. Saiu do controle e foi para o grupo de estudo. Outros resultados que foram avaliados. A inflamação mucosa com endoscopia nasal. Em 6 semanas, teve uma melhora
uma normalização da mucosa nasal em 22% dos pacientes com dilatação e teve uma piora, 4% tiveram, o número de pacientes com mucosa normal caiu em 4% em relação ao início do tratamento conservador. A manobra de Valsalva, 32% tiveram um exame positivo, conseguiu passar ar pela tuba durante a Valsalva, e enquanto quem estava em tratamento clínico, 3% teve a Valsalva positiva. E quanto à segurança, ele fala bem de peito cheio que é um exame amplamente seguro, que não teve complicações, e que o estudo feito em cadáver, antes deles começarem esse estudo que eles tiveram que fazer, também não demonstrou risco iminente para os pacientes. A inflamação mucosa, para a gente trazer em gráficos aqui. Aqui a baseline, né, o momento zero, quando o paciente entrou para o estudo. A gente vê que a inflamação mucosa... Deixa eu fechar esse vermelho. Aqui, MM é de quem está usando medicação, e o vermelhinho é o grupo de quem fez dilatação por balão. Eram todas bem equiparadas no começo, então a randomização dele foi bem boa. Os dois estavam bem iguais. Com 6 semanas a gente vê que quem fez dilatação já tinha uma inflamação mucosa normal bem mais alta aqui do que quem não fez, e os outros diminuíram. Quem tinha leve, caiu, quem tinha moderado, caiu. E isso se manteve. Ele travou aqui. Calma, eu aqui travou um pouquinho. A manobra de Valsalva, aqui novamente na linha de base, estava bem equiparado, a randomização foi boa. Com 6 semanas, a Valsalva positivou para muito mais vermelhinhos, que foi quem fez dilatação. Com 12 semanas e com 24 semanas. As limitações do trabalho. O grande número de crossover, que os pacientes que saíram do grupo controle foram para o grupo estudo, limitou a comparabilidade dos dois tratamentos a longo prazo. Isso porque foi uma mudança muito precoce. Eles trocaram por volta de 12 semanas, 6 a 12 semanas. Então, o estudo ficou limitado a curto período. Os pacientes não são cegáveis, porque, dependendo do estudo geral, o pessoal vai saber quem fez e quem não fez. E, de conclusão, ele traz que a dilatação da tuba por catéter, combinada com o tratamento clínico, é a opção de tratamento superior às opções de tratamento que a gente tem atualmente, com bons resultados e alto perfil de segurança para o paciente. E é só. Muito bem, Marcelo. Tem alguém aí? Marcelo, ele explica como é que foi feita essa Valsalva? Você acha que foi pela immunossimetria? Pois é, ele não traz se faz com a impedância ou se faz pela otoscopia. Eu imagino que seja pela impedância, mas assim... Provavelmente não, porque se fosse pela otoscopia fica muito mais subjetivo, né? A avaliação. Sim. Nem sempre você consegue ver mobilidade membrana timpânica. Você vai conseguir ver exatamente o teste da função tubária. Só que ele faz a avaliação da positividade da membrana. Da pressão, mudança, entendeu? Por isso que o que pega é que você não sabe, não existe uma padronização de quanto positivo se considera. O que ele usou foi o exame de base que ele tinha. Talvez ele tinha na manobra, na Valsalva, lá antes do balão, muito próximo de zero, e com balão, e depois balão, essa pressão do ouvido se tornou positiva na Valsalva. Positivou. Provavelmente foi isso.
Eu acredito que tenha sido porque ele tinha um revisor para impedânciometria, né? Então, talvez o revisor revisasse a impedância normal do paciente e a impedância pós-valsalva também. Porque é um teste que a gente tem como arsenal de avaliação, sim, tá? A gente pode utilizar isso aí, ajuda a gente ter uma conclusão, uma avaliação melhor do que apenas a otoscopia. Porque até no trabalho ele fala que no critério parece que coloca como plenitude, né? Uma avaliação de plenitude. Quer dizer, é totalmente subjetivo, assim, né? Não tem uma avaliação. Aquele é o questionário que o paciente responde, é totalmente subjetivo mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta para o Marcelo? Ok, Marcelo, boa aula, foi muito bom, tá? Agora, a gente consegue passar os pacientes internados? Léo, o pessoal preparou? A minha apresentação aqui para o pessoal seguir.